Olá, muito bom dia! Bem-vindo à nossa leitura diária da Bíblia. Aqui você ouve a Bíblia inteira dentro de um ano. E hoje nós vamos ler Salmo, Provérbios e Mateus também. Principalmente para você, mulher virtuosa, que nós possamos crescer juntas e estar cada vez mais juntas até o reino. Nós vamos começar com o Salmo 34. Graças pelo livramento. Quem escreveu? Papai Davi. Nós sabemos que os salmos são o inário daquela época, quase todas as músicas escritas por nosso maravilhoso pai Davi. E ele disse assim: bendirei o Senhor em toda circunstância, seu louvor estará sempre em meus lábios. Eu me gloriarei no Senhor. Que todos os humildes e oprimidos ouçam e se alegrem. Proclamem a majestade do Senhor comigo e todos a uma voz exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Contemplai e sereis iluminados de felicidade. Contemplai-o e você será iluminado de felicidade. Enxergue o Senhor, busque o Senhor, encontre o Senhor e você será iluminado de felicidade. Olha, a felicidade brilha. Que lindo! Seus rostos jamais experimentarão a decepção. Clamou este pobre homem e o Senhor o atendeu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. Veja, o anjo não impede o acontecimento, o revés da vida, mas livra. Por quê? Porque primeiro ele observa se você está em obediência, né? Olha que interessante, primeiro vem a prova. Aí vem a observação de você na prova e depois vem a libertação da prova. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. Então eu vejo, ele já está em apuro, né? Provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Gente, a palavra obediência vem antes da bênção. Os leões podem sofrer de fome, mas para os que buscam o Senhor nada lhes faltará. Filhos, vinde e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Então guarda a sua língua do mal e os seus lábios de falarem falsamente. E se falar falsamente é falar o que não é a verdade. A verdade é uma só, a palavra de Deus. Aparta-te do mal e pratica o bem. Então veja, não é só falar a palavra, mas também praticar. Busca a paz e empenha-te por conquistar a paz. Os olhos do Senhor contemplam os justos e os seus ouvidos estão atentos ao teu clamor por socorro. Veja só que interessante, né? Que todos estão em apuros. Inclusive, papai Davi também está em apuro. Aí ele ganha livramento, ele ganha o Senhor vem em seu socorro. Não é interessante? Porque nós estamos aqui na terra para sermos treinados. Então aqui nós passamos por provas, por tribulações, porque é o nosso treinamento de soldado, treinamento para fazer parte do exército capacitado do Senhor. Mas no treinamento somos libertos. A face do Senhor está contra os que praticam o mal, para da terra apagar qualquer lembrança desses. Suplicam os justos e o Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições. Tá vendo, ó? Suplica o justo. Oi, Juju. Suplica o justo e o Senhor... Graças, Zetinha. Obrigada, amor. Suplica o justo e o Senhor ouve e o liberta de todas as suas aflições. Então ele está em aflição.
ele é justo e está em aflição. Por isso que eu estou dizendo, todos estão passando por provas, né? Zelinha, buenos dias. Todos estão passando por provas. Aí suplica e o Senhor ouve e liberta da aflição. Gente, todo mundo passa por aflição, até o Senhor Jesus. A aflição faz parte do nosso treinamento. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão com o espírito abatido, os sensíveis, né, os buscadores, os que entenderam. O justo, olha isso agora, o justo enfrenta muitas adversidades, está afirmando, o justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o liberta. E nós sabemos que libertação é de demônio, libertação é de demônio, você é liberto de demônios, né? Os demônios cativam a pessoa e o Senhor liberta a pessoa. O Senhor preserva-lhe todo o ser, nenhum osso sequer é quebrado. Os ímpios serão destruídos por sua própria maldade e os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos, todos os que nele buscarem refúgio serão absolvidos. Amém. Então no verso 18 diz, né, o que é esse buscar? É um coração quebrantado, um espírito sensível. Tá com relacionamento com Deus vivo. Salmo 35, vamos ler até o 20. Papai Davi disse assim, continuando clamando ao Senhor: advoga minha causa, ó Senhor, contra os que me acusam. Gente, se ele passava sufoco, hein? Combate contra os que me perseguem, veste a armadura e toma o escudo, levanta-te e vem em meu socorro. Ele continua: empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores e diz a minha alma: eu sou a tua salvação. Senhor, diga para mim, diga para a minha vida: eu sou a sua salvação, eu sou o que você precisa. Oi, Lolo, graças. O TikTok pôs uma meta aqui. Ah, tá. TikTok está renovando automático as metas. Sejam humilhados e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Gente, buscava tirar até a vida. Retrocedam envergonhados e sejam aniquilados os que tramam a minha ruína. Sejam como a palha que o vento carrega quando o anjo do Senhor os espalhar. Tornem-se-lhes, tá vendo? Seja como a palha que o vento carrega. E aí já diz aqui, quem é esse vento? O anjo, né? O anjo do Senhor que vai persegui-los. Bom dia, Andréia! Pois sem motivo prepararam uma armadilha oculta para me apanhar e sem causa abriram uma cova para me tragar. Que de súbito venha sobre os inimigos a destruição, sejam enredados pela própria cilada que me armaram, caiam na cova que escavaram para me matar e lá se arruinem de vez. Então todo o meu ser transbordará de gratidão ao Senhor e se regozijará na salvação que o Senhor proporcionou. Proclamarei ao mundo de corpo e alma: quem poderá se assemelhar a ti, Senhor? Tu livras os humilhados e fracos do opressor e os necessitados e pobres dos exploradores. Então tem aqui opressores, exploradores, né? Esse é o nosso ambiente de treinamento. No meio dos opressores, no meio dos exploradores, né? No meio dos hipócritas,
falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre atos que não cometi. Retribuem-me o bem com o mal, e essa decepção enluta a minha alma. Da minha parte, entretanto, quando estiveram doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e derramei sobre meu próprio peito muitas orações. Andei vagueando e lamentando como por um amigo ou por um irmão, prostrei-me enlutado como quem chora por sua mãe. Buenos dias para todo mundo que está chegando. Estamos lendo Salmo 35, verso 15. Assim que tropecei, eles se alegraram e contra mim se ajuntaram. Reuniram-se às ocultas para me atacar e agrediram-me sem cessar. Quer uma pessoa melhor treinada do que papai Davi? Melhor treinada para a guerra do que ele? E olha aqui o treinamento dele, o que foi. Ele recebeu o treinamento de batalha para enfrentar Golias. Ele recebeu o treinamento para enfrentar Golias. Ele recebeu o treinamento. Foi a perseguição, né? Né, Nildinha? Nem falei bom dia para Nildinha. Como ímpios, zombando do meu refúgio, rangem os dentes contra mim. Ó Senhor, até quando tolerarás essa injustiça? Livra minha alma das tramas dos impiedosos, livra minha vida dos que me atacam como leões. Olá, Raimundo. Render-te-ei graças perante a grande assembleia, louvar-te-ei diante das multidões. Que sobre mim não se rejubilem aqueles que traíram a minha amizade, Nem permitas que esses inimigos gratuitos troquem olhares de escárnio. Veja, ele não fez nada para as pessoas e as pessoas se tornaram inimigas dele. Bem-vindo, Marcos Valério. Não é de paz que se ocupam, ao contrário, planejam falsas acusações contra os que vivem em paz na terra. Até aqui, amanhã prosseguimos a partir... Cadê minha caneta? O que eu fiz com uma caneta? Amanhã prosseguimos a partir do 21. Vamos para Provérbios. Gente, como é importante a gente ler a Bíblia para a gente ver que os grandes homens de Deus passaram por tribulações incomparavelmente maiores do que as que a gente passa. Buenos dias, Márcio. Então diz assim, Provérbios 9, do 1 até o 6. A sabedoria edificou a sua casa, ergueu suas 7 colunas, charqueou as melhores carnes do rebanho para o banquete. Preparou seu vinho com especiarias e arrumou sua grande mesa, a sabedoria convidando. Já deu ordens às suas servas para proclamarem os convites desde o ponto mais alto da cidade, anunciando assim: vinde todos vocês incautos, aos insensatos e desajuizados também chama, venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei, abandone a insensatez e viva, ande pelo caminho do arrependimento. Sempre meditando, né, sobre seus atos, seus pensamentos, seus quereres, seus planos, sempre se arrependendo, colocando o Senhor em primeiro lugar. Até aqui, abandone a insensatez e viva ainda pelo caminho, ande pelo caminho do arrependimento. Amanhã, Provérbios 9, a partir do 7. Vamos agora para Mateus. Olá, Sila, bom dia. Mateus, a partir do 17, a transfiguração de Jesus. Passados 6 dias, então o que aconteceu? O Senhor ficou sabendo que João Batista foi desligado, aí o Senhor quis ficar sozinho, não conseguiu, a multidão está atrás dele de tudo que é jeito, maneira, motivo,
Então ele consegue despachar a multidão, levou um dia inteirinho curando, libertando a multidão, um dia inteirinho, para depois ele conseguir de noite subir num mato, ficar sozinho. Aí mandou até os seus alunos, né, principais, os discípulos, que pegassem o barco e fossem adiante, né, antes dele, para Magdalã, onde está Magdalena. E quando ele volta lá do seu lugar de meditação, no mato de noite sozinho, ele vem e o barco está em sofrimento, sendo açoitado pelas águas e pelos ventos, e o Senhor vem tranquilamente, aqui está o barco, ó, e o Senhor vem tranquilamente e está passando o barco, está indo embora. O vento era prova arranjada de Deus para o barquinho só, e o barquinho mais uma vez não passou na prova, porque não expulsou os demônios, não agiu, não falou contra as águas e os ventos. Mais uma vez, né? E o Senhor disse: vocês realmente são de pequena fé. Inclusive Pedro disse: se é mesmo o Senhor, né? Se não é um fantasma, então me chama, que eu vou aí junto. Então veja, gente, não estão compreendendo mesmo quem é o Senhor Jesus, né? Então agora, passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular até um alto monte. Pedro, Tiago e João. Esse Tiago aqui é irmão de João, filho do dono do barco? Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. André não foi chamado, não sei porquê. Deixa eu só ver aqui. Tiago, filho de Zebedeu, e João. Zebedeu é que era rico, Zebedeu que tinha os barcos. Então Zebedeu não foi chamado, mas os filhos foram, né? Não é porque Zebedeu era casado, não. Mas talvez porque o coração de Zebedeu estivesse nos barcos, na empresa que ele tinha, não sei. Mas o Senhor chamou primeiro Pedro, depois André, irmão de Pedro. Eles estavam no barco de Zebedeu. Então Zebedeu tinha os seus pescadores, Pedro e André eram uns desses, né? E Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu e também trabalhavam na empresa do pai. Então aqui em Mateus 17, não se sabe o motivo, o Senhor não chama André, que é o irmão de Pedro. Chama Pedro, Tiago e João. Não sei o que está acontecendo com André estava com algum outro serviço, não foi. Ali o Senhor, então eles subiram até um alto monte, em particular somente os 4. Ali ele foi transfigurado na presença dos 3. Sua face resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Jesus. Por isso que eu digo que Moisés não morreu. Tem gente que fala que Moisés morreu. O que vocês acham? Vocês acham que Moisés morreu ou não morreu? Para mim, Moisés não morreu. Tanto é que ele está aqui conversando com o Senhor. Junto com Elias, né? Então Pedro disse para Jesus: Senhor, é bom que nós estejamos aqui. Olha que maravilha. Se o Senhor deseja, eu vou fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ou seja, colocou Moisés e Elias no mesmo nível do Filho de Deus. Enquanto ele ainda estava falando, Pedro, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela emanou uma voz, e essa voz disse assim: esse é o meu filho. Será possível? Esse é o meu filho amado, em quem me regozijo. A ele atendei, a ele escute. Veja que os homens, né, eles não querem quem está ali com eles, né? Eles querem o extraordinário, o místico, né? O místico, aquilo que nós podemos
idolatrar, né? Vamos fazer uma tenda para Moisés, vamos fazer uma tenda para Elias, vamos idolatrar Moisés e Elias. E o Senhor também, a gente faz uma tenda para o Senhor também, né? Por isso o próprio Deus disse, presta atenção, esse aqui é o meu filho, olhe para ele, ouça ele. Então eles ouviram isso e os discípulos se prostraram com o rosto em terra e ficaram atemorizados, horrorizados, porque a voz do Senhor troveja. É incrível essa passagem, né? A voz do Senhor troveja. Então eles se prostraram com o rosto em terra. É assim que o judeu, quando está escrito se ajoelha na Bíblia, é assim, prostrado, né? Lembra que a Malca ensinou? Judeu não se ajoelha, judeu se prostra, ou ora prostrado, rosto em terra, ou ora em pé. Então Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. Gente, a voz do Senhor é como um trovão, imagina chamando sua atenção, então, puxando sua orelha, imagina. E aí, ao erguer os olhos, não viram mais ninguém, senão somente Jesus, ou seja, estragaram tudo, né? Estragaram tudo. Enquanto desciam do monte, Jesus deu uma ordem para eles. Jesus disse, não contem para ninguém a visão que vocês tiveram, não contem para ninguém. Até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Aqui é a segunda vez apenas que o Senhor fala que ele vai ter que morrer. Então vocês não vão contar para ninguém isso que vocês presenciaram. E os discípulos perguntaram assim, então por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Eles acharam que Elias estava vindo para que a profecia se cumprisse, Elias ia ficar ali com eles, né? Então Jesus respondeu, Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. Quando é que Elias vem, gente? Quando que Elias vem? Eu, todavia, vos afirmo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que era a respeito de João Batista que ele havia falado. Então veja, Elias já veio, no tempo de Elias veio, né? Adiantou alguma coisa? Não. Só veio como profeta, não foi seguido pelos homens, pelo contrário, foi maltratado pelos homens, né? Aí o Senhor disse, Elias já veio, mas Elias vai voltar. E os discípulos entenderam, ele está falando de João Batista, porque comparavam João Batista a Elias. Então veja quanto eles estão terrenos, bem terrenos. Mas quando o Senhor está dizendo que Elias vai voltar, é agora, na época que nós estamos vivendo, o fim dos tempos, Apocalipse. Buenos dias, Eunice, tudo bem? É Apocalipse, agora que a gente está vivendo. Quem que vai voltar agora? Não é justamente Moisés e Elias? As duas figueiras? Então o Senhor disse, Elias vai voltar e vai restaurar todas as coisas. Então Elias vai voltar para pregar para os judeus, né? E vai acontecer tanta coisa com a volta desses dois, vocês lembram? Elias e Moisés? Eles vão ser maltratados, vão tentar matá-los, inclusive vão conseguir, a besta vai matá-los, eles vão ser ressuscitados pelo Senhor, vai ter um grande terremoto, mais ou menos 20 mil morrem nesse terremoto. Primeiro eles são mortos pela besta, eles fazem uma festa tão grande, um carnaval tão grande, trocam presentes entre eles, para comemorar a morte de Moisés e Elias. Aí o Senhor, eles ficam expostos em praça pública, aí o Senhor os ressuscita, e ressuscitados eles pegam o Uber de Deus, lembra que a gente falou? Eles pegam a nuvem, são levados pela nuvem, tem um terremoto que mata mais ou menos 20 mil,
né, nesse terremoto. Tudo isso é o Senhor, que o Senhor está dizendo aqui. Elias vem para restaurar as coisas, né? E Moisés e Elias vão ficar um tempo aqui, né? Quanto tempo Moisés e Elias vão ficar? Meses? Quem lembra quanto tempo Moisés e Elias vão ficar aqui pregando? Eles ficam... Surgem as duas testemunhas. Eles ficam 3 anos e meio, gente. Eles ficam a grande tribulação inteira pregando. Olha só, Apocalipse 11:3. Concederei poder às minhas duas testemunhas, a fim de que profetizem durante 1260 dias em trajes escuros de pano de saco. Moisés e Elias vão ficar 3 anos e meio aqui pregando. Por isso que o Senhor disse, Elias vai voltar e vai restaurar todas as coisas. Meu Deus do céu, 3 anos e meio. Então aqui onde está escrito assim, ó, os discípulos falaram, né? Por que fala que Elias tem que vir primeiro? E o Senhor disse, Elias com certeza vem e vai restaurar todas as coisas. Então em Mateus 17:11, ele vai restaurar todas as coisas. Vamos colocar aqui para a gente não esquecer, por 3 anos e meio. Por 3 anos e meio, ele vai ficar restaurando com Moisés. Meu Deus, gente. Então os discípulos não estão entendendo nada. Aí fala aqui, os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Porque diziam que João Batista era um tipo de Elias, né? Tinha até quem dizia que João Batista era a ressurreição de Elias. Então chegamos em Mateus 17:14, ao chegarem onde se reunia a multidão, um homem se aproximou de Jesus, se ajoelhou diante dele. Veja só, já tem a multidão esperando o Senhor de novo. Já está lá a multidão esperando o Senhor de novo. Então chegou esse homem, se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques espirituais. Eu pergunto a vocês, hoje em dia não existe mais isso, né? Essas coisas de expulsar demônio, não existe mais, né? É só no tempo de Jesus, né, que existia gente endemoniada. Hoje não, né? Hoje não precisa mais expulsar demônio, né? Os demônios já estão presos nos cativeiros, né? Não precisa mais libertar ninguém de ataque demoníaco, né, gente? Se o próprio Senhor Jesus expulsou para mais de 1000 demônios, hoje a gente não precisa expulsar? Por que o Senhor nos deu poder? Para que Ele nos deu poder? Para guardar debaixo da cama? Então o homem disse para o Senhor assim, Senhor, compadece-te do meu filho, porque ele vem sofrendo horrivelmente com ataque epilético. Muitas vezes ele cai no fogo e outras vezes ele cai na água. Não é que ele cai, ele é lançado pelos demônios que estão nele. Está sofrendo horrivelmente ataques. Apresentei-o aos seus discípulos, eu mostrei o meu filho para os seus discípulos. Graças, Eunicinha! Apresentei o meu filho para os seus discípulos, mas os discípulos não conseguiram curar o meu filho. Não conseguiram expulsar o demônio que estava no filho, né? Ou os demônios, né? Aí diz, então Jesus disse, a geração sem fé e perversa. Ele está falando de quem? Dos discípulos. Pedro, Tiago, João, que acabou de descer lá do Monte da Transfiguração com ele. Não é incrível? Ele fala, a geração sem fé e perversa.
Essa fé aqui, gente, é no sentido de que não me conhece ainda. Já teve tantas experiências comigo e ainda não me conhece. O Senhor está já aqui ensinando eles, não é de hoje. Quantos dias eles têm de experiência com o Senhor? Quantos demônios o Senhor expulsou? Quanta coisa o Senhor já repreendeu? E eles ainda não conhecem o Senhor. Ainda não desenvolveram esse conhecimento, essa amizade, essa segurança, essa confiança, essa coragem de agir como Ele, né? Por isso o Senhor diz, a geração sem fé. Oi, Adelina, buenos dias. A geração sem fé. Ele fala, que geração triste, braba, geração sem fé. Então, se eles estavam lá com o Senhor, né? E o Senhor chamou a atenção deles desse jeito, imagina a gente, então, qual é a nossa situação hoje, gente? Se a gente não faz, não busca, né? Porque eles tinham o Senhor ali com eles. Agora nós não temos o Senhor fisicamente aqui conosco. Nós temos que buscar e crer através das experiências que nós temos com um Senhor invisível. Por isso, gente, nós somos muito mais facilmente enganados. Não tem o Senhor para estar nos advertindo aqui, né? Aí ele fala assim, além de sem fé, ainda é perversa. Ele está falando dos discípulos. Por que ele está falando que os discípulos são perversos? Porque pervertem o que o Senhor diz. O Senhor diz, expulse o demônio. E eles, não, a gente não consegue. Faça isso. Não, a gente não consegue. Vai para lá. Não, a gente não consegue. Tenha bom ânimo. Não, a gente está desanimado. Isso é perverter. Só fala coisas negativas. Só tem expectativa negativa. Não vai dar certo, não é para mim. Eu não mereço. Não, Deus tá me castigando por alguma coisa, né? Isso é ser perverso. Deus está dizendo, você já recebeu toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E você diz o que? Não, eu não. Os outros pode ser, eu não. Então, além de sem fé, ainda é perverso. Não é amigo do Senhor e ainda muda o que o Senhor disse. Aí o Senhor disse assim, até quando eu vou ter que estar com vocês? Até quando eu vou ter que suportar vocês? Esse suportar vocês é dar suporte. Até quando eu tenho que dar suporte para vocês? Ou seja, até quando eu tenho que resolver as coisas que vocês já estão capacitados para resolver? Capacitados, treinados, encorajados, arregimentados para esse exército. Até quando? Até quando você vai ficar chorando, sendo que o Senhor já preparou, já lhe deu todo o poder para você resolver? Não é incrível mesmo? Até quando eu vou ter que suportar vocês? Até quando eu vou ter que dar suporte? Eu, pessoalmente, tenho que resolver o que você já está mais do que preparado, treinado, capacitado para resolver sozinho. Aliás, é para isso que você está aí na Terra, para ser treinado, para estar apto para lançar o dragão por terra. Então o Senhor disse, traga aqui o menino. Gente, dá para ver claramente que o Senhor está bravo, né? Bom dia, irmão Antônio. Dá para ver claramente que o Senhor está bravo, né? Estamos lendo Mateus 17, 18. Então Jesus repreendeu o demônio e o demônio saiu do menino. Daquele momento em diante, o menino ficou são. Então os discípulos, imagina esse menino, gente, o quanto ele não tem de cicatrizes, queimaduras. Mesmo assim, os discípulos simplesmente falaram para o pai, a gente não consegue, sinto muito, mas a gente não deu certo não. Veja, eles nem dirigiram o pai ao Senhor, eles nem disseram, peraí que nós vamos chamar o mestre. Eles olhando o menino, imagina a situação daquele menino, quantas queimaduras, quantas cicatrizes. Eles não se compadeceram, eles não amaram aquela criança, a ponto de
resolver o problema, não sossegar enquanto não resolve o problema, não. Simplesmente eles falaram para o pai, ó, esse aí a gente não consegue. O pai é que tomou a iniciativa de ir atrás do Senhor. Não, eu não vou desistir não, eu vou atrás dele. Deve ter esperado mais lá horas para conseguir chegar até o Senhor, né, gente? Meu Deus do céu. E eu fico imaginando esse menino com tantas queimaduras e cicatrizes de vir sendo judiado pelo demônio, né? Meu Deus. O demônio, ele judia da pessoa como uma forma de sacrifício. Ele quase mata, né? Quase mata, porque ele não pode perder o hospedeiro, mas ele também quer oferecer ao seu chefe sacrifícios de prazer, vamos dizer assim. Então ele fica judiando da pessoa, quase matando a pessoa dia após dia, ininterruptamente. E os discípulos não se compadeceram do menino, apesar de todos os sinais de queimaduras e tudo. Jesus Cristo, Senhor Deus. Então o Senhor expulsou e o menino ficou bonzinho. Então os discípulos chegaram-se a Jesus em particular, né? Porque eu tô com vergonha, então deixa eu perguntar para o Senhor separado, sem ninguém escutar, né? Por qual motivo nós não conseguimos expulsar esse demônio? Então o Senhor respondeu, por causa da pequenez da fé de vocês. Não é fé assim, gente, eu vou conseguir. É fé de conhecer o Senhor, de partilhar da mesma autoridade dele. É a certeza de que eu estou dentro dessa equipe. Eu faço parte, o Senhor me deu poder, o Senhor me chamou, o Senhor me comissionou, eu estou dentro. Se o Senhor expulsa demônio, eu também expulso, porque foi Ele quem me deu essa autoridade. Se Ele faz, eu também faço. Aliás, o Senhor disse, você vai fazer coisas ainda maiores na terra, porque eu não tenho tempo, eu tenho só 3 anos, agora você tem uma vida para a obra, né? Então o Senhor diz, é a sua pequena fé, é o pequeno relacionamento, pequena amizade comigo, né? Ó, você tá aqui comigo, mas tá longe, tá aqui comigo, tá vendo tudo, tá aprendendo, tá entendendo, mas na hora do vamos ver, ai não é pra mim não. Então ele disse, é por causa da sua pequena fé. Tá na aula com o Senhor, mas a cabeça tá lá no Jericoacoara. Pois com toda certeza vos afirmo que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, passa daqui para lá, e ele vai passar. Então aqui a gente entende 2 coisas. Primeiro, esse grãozinho de mostarda é o princípio, né? É o princípio, um grãozinho de mostarda é um princípio. Então nós precisamos começar. Shalom Malka, Boker Tov, Lekulam. Então é um início, né, gente? É um comecinho, é um pinguinho de caneta. É fincar o primeiro passo, dar o primeiro passo, fincar o pé e seguir firme. Aí ele diz assim, você vai dizer para esse monte, passa daqui para lá, e ele vai passar. Esse monte é o problema, é o caos, é o demônio, né? Aqui, nesse caso aqui, é o que o Senhor está acabando de ensinar para eles, expulsar o demônio, né? E nada vai ser impossível para vocês. Por que ele diz assim? Porque os discípulos estavam dizendo, é impossível expulsar esse demônio aqui. É impossível expulsar esse demônio. E o Senhor está dizendo, nada é impossível para vocês. Contudo, aí ele diz, essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. Então precisa amar, né? Amar. Faltou amor. Gente, eles estavam vendo o menino todo queimado, cheio de cicatrizes. Ele era queimado, curado e queimado novamente.
queimado, curado e queimado novamente. Assim esse pai vivia com essa criança, vendo isso diariamente, vendo esses ataques epiléticos, né? Que chamam aqui de ataques epiléticos, mas não eram ataques epiléticos, né? Eram ataques demoníacos, né? Mas os médicos acho que deram diagnóstico de epilepsia para o menino, né? Mas não era epilepsia, eram ataques demoníacos. Os demônios o lançavam no fogo e na água, no fogo e na água, no fogo e na água. Imagina o sofrimento. Queima e cura, queima e cura, queima e cura. Então ele tem cicatriz sobre cicatriz. Senhor Jesus, meu Deus. Graças, Eunicinha. Deu para entender, gente? Até aqui tudo bem? Aí eu marquei aqui Isaías 61:1, que é aquela parte que diz, né? Para que, a que nós somos chamados, né? Para libertar os cativos, né? Então chegamos em Mateus 17:22. Ao se reunirem na Galileia, compartilhou com eles dizendo assim: graças, Nildinha, hoje não veio o Objetivo Relâmpago, né? Então se reuniram na Galileia. Então eles estão voltando de Magdã, né? Estão voltando de Magdã, de onde é Magdalena. Se reuniram na Galileia e compartilhou com eles dizendo assim: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Então profunda tristeza abalou os discípulos. Aqui o Senhor já vem explicando para eles. Lembra? Não é de agora. O Senhor já vem explicando. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, então eles estão passando pela praia da Galileia, né, pelo mar da Galileia, e chegam em Cafarnaum, que faz parte também. Galileia é a região, né, lá. Então, quando chegam lá em Cafarnaum, os cobradores do imposto de 2 dracmas, em Cafarnaum é onde mora Pedro. Lembra? Pedro mora lá em Cafarnaum, é a vila dos pescadores. Graças, Nildinha. Aí, quando chegam lá, os cobradores do imposto de 2 dracmas abordam Pedro e perguntam para Pedro: o seu mestre, ele não paga o imposto das 2 dracmas ao templo? Eu acredito, gente, que eles foram chafurdar Pedro porque Pedro pagava antes, né? Pedro é dali, de Cafarnaum, pescador dessa vila dos pescadores. Então Pedro pagava antes esse imposto do templo, né? Porque Pedro sempre foi israelita, sempre foi da sinagoga, Pedro, né? Então Pedro sempre foi judeu. Então aí eles perguntam: escuta, o seu mestre não paga? Por quê? Porque Pedro pagava. Eles não sabem agora se Pedro pagou ou não pagou, mas eles sabem que Pedro pagava, tinha esse hábito. Então eles vão até Pedro e falam: o seu mestre não paga, não? Então o Senhor eles nunca viram pagando. E aí ele disse: paga sim, paga. Porque ele achou que o certo era pagar. Porém, ele respondeu rápido demais. Tem que dizer o que, gente? Vou ver com ele. Por isso eu falo para vocês, nunca resolvam as coisas imediatamente. Sempre digam: escuta, eu vou te trazer a resposta depois. Procurem sempre fazer isso. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo ontem. Então, né, aqui apareceu no Instagram cursos gratuitos da prefeitura. Eu falei: vou ver esses cursos gratuitos da prefeitura, né? Aí tava lá, eu falei: olha, me interessa esse aqui, RH, vou fazer esse curso aqui de RH, e me inscrevi. Aí uma moça veio, fez contato pelo WhatsApp e falou para mim: você vai aí na escola e leva essa senha dizendo que você ganhou a bolsa da prefeitura. Gente, a hora que eu cheguei lá, no horário para fazer a tal da inscrição, a um moço: eu vou te atender, me levou para uma salinha.
Aí o moço, o curso é de graça, o diploma é de graça, tudo é de graça, realmente é subsidiado, mas você vai ter que pagar o material. O material é R$ 1.200. Eu falei, o quê? O material é 1.200, você pode parcelar no cartão, você pode parcelar no carnê, isso e aquilo, e eu só pensando, né? Aí eu falei pra ele, moço, eu posso levar esse papel que você anotou tudo aí? Eu vou conversar com meu marido hoje de noite, aí amanhã eu trago a resposta. Mas esse moço ficou bravo, ele falou, não, você não decide sozinho? Eu falei, não decido sozinha não, eu não decido sozinha. Estou desempregada, meu marido é o meu provedor e além do mais, mesmo que eu não estivesse sem consultar o meu marido, eu não faria. Ele, então você vai perder a bolsa, porque você tem que resolver agora. Eu falei, muito obrigada, então estou perdendo a bolsa. Tem certeza? Porque são só 7 vagas, tem que resolver agora, porque tem muita gente querendo, muita gente na fila. Eu falei, bom proveito. Então, gente, imagina só, e ele ficava lá, sabe, insistindo e argumentando e fazendo aquele marketing agressivo, sabe? Você vai perder essa oportunidade e não sei o que, sabe? Tanta gente querendo, então, tanta gente querendo porque está insistindo tanto comigo, né? Então, sempre diga, depois eu respondo. Então, isso era o que Pedro tinha que ter feito. Até quando eu era empresária, tinha 4 lanchonetes e uma cozinha industrial, eu nunca dizia as coisas na hora. Vinha, não sei o que, eu falava assim, eu vou consultar o meu sócio e depois eu te digo, quem que é seu sócio? Meu sócio é Deus. Deus é meu sócio. Nunca diga na hora, gente. Eu sempre digo, eu vou consultar o meu marido. Eu vou consultar o meu sócio. Eu vou consultar o meu chefe. Sempre, né? E lembra, a Eva caiu porque não consultou o marido, né? Então aí Pedro disse, paga. Se fosse Pedro ali no curso que eu estava fazendo ontem, né? Pode passar o cartão, tá aqui o cartão. Pode passar o cartão. Meu marido vai ficar contente, né? Então Pedro respondeu, paga senhor, se paga. Mas quando ele entrou em casa, então é na casa de Pedro mesmo, né? Quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou para Pedro, Simão, qual é a sua opinião, meu filho? De quem os reis da terra cobram impostos e tributos? Dos filhos ou dos estranhos? Então ele respondeu, dos estranhos, Então Jesus disse, logo os filhos estão livres dessa obrigação ou não? Hein? O filho paga imposto para o pai? Não, né? Os estrangeiros que pagam. Entretanto, para que não os escandalizemos, agora você vai ter que cumprir com a sua palavra. Agora você vai cumprir. Agora você cumpre com a sua palavra. Entretanto, para que não os escandalizemos, vai até o mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que você fisgar, tira-o, abre a boca dele, achará um estáter, e retira aquela moeda e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu também. Então veja, eles perguntaram se o Senhor paga imposto, né? Não perguntaram se Pedro paga imposto. Por isso que eu estou falando, porque Pedro já pagava, né? Então agora você vai lá e faz isso e paga o meu e o seu também. Então essa experiência da moeda na boca do peixe é uma experiência para Pedro. É algo que o Senhor preparou para Pedro, para a consciência de Pedro, né? Para que Pedro aprendesse essa lição tão importante. Nunca responda imediatamente. Não, você tem que responder agora. Não, e o cara ainda do curso falou bem assim para mim, liga pro seu marido, pega o celular e liga para ele. Eu falei, não, eu não vou ligar para ele, ele tá no trabalho. Ele disse assim, por que ele não atende você quando você liga? Olha só a audácia, gente. Eu falei, atende. Eu é que tenho bom senso de que não devo incomodá-lo no trabalho. Meu Deus do céu. E depois eu saí de lá, quando eu estava saindo, tinha uma mãe e uma mocinha, né? Como eu queria avisar a mãe, mas não pude, porque estava junto com a recepcionista. Minha vontade era de falar, moça, abre teu olho. Então essa experiência da moeda foi uma experiência para Pedro aprender a lição. Foi algo que ele viveu sozinho, né?
Chegamos em Mateus 18. Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: o que nós queremos saber? Quem que é o maior no reino dos céus? Olha só no que eles pensam, gente. O que eles pensam? Então Jesus chamou uma criança, colocou a criança no meio deles. Nós estamos no meio da multidão, né? Sempre. Colocou a criança no meio deles e disse: com toda certeza vos afirmo que se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de modo algum vocês vão entrar no reino dos céus. Então a criança está preocupada se ela é maior ou se ela é menor? A criança está preocupada? Ou de quem que é o maior aqui, Deus? Eu ou Joãozinho? Ou Tiaguinho? Eu, né? Eu. Não, gente, a criança não está preocupada com posição. A criança está preocupada em viver o momento, abraçar o Senhor, beijar o Senhor, brincar com o Senhor, ter o Senhor. É com isso que a criança está preocupada. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como essa criança. Então veja, gente, a criança ela não tem ambição de posição, de dinheiro, né? Então, quem se tornar humilde como essa criança, não é humilde de não querer nada. Ah, eu quero ser pobre. Eu não tenho ambição de nada, não tenho ambição de ganhar melhor, não tenho ambição de ter coisa melhor, não tenho ambição de nada. E não é isso, Deus pôs no seu coração a prosperidade, né, gente? Mas na simplicidade de uma criança. Então, quem for humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Sim, a ambição boa que eu estou dizendo, né? Então, a ambição é uma faca que corta dos dois. Uma faca que pode ser boa, pode ser ruim, né? A ambição pode ser bom, pode ser ruim. Depende da intenção do coração, né? Mas nós temos que querer desenvolver essa prosperidade que o próprio Senhor pôs no nosso coração. Nós somos prósperos, nós temos inteligência, nós temos planos, né? Nós temos sonhos, tudo isso é o Senhor que pôs em nós, mas na simplicidade de uma criança, não pensando em ser maior que o outro, né? O que a Malca tem? Tem um sítio, eu quero uma fazenda. O que ela tem? Ela tem um carro, eu quero ter 2. Por quê, gente? Para competir, para concorrer, né? Então é nesse sentido que o Senhor está dizendo. E quem recebe uma dessas crianças em meu nome, recebe a mim. Entretanto, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos para tzedaká. Tzedaká é o quê? Entretanto, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Há atos de justiça. Amém. Esse fazer tropeçar um desses pequeninos, né, é tirar do pequenino o que ele está enxergando. Oi, Jobson. O pequenino, ele está com Deus, firmado em Deus, crendo em Deus. Aí vai você lá e fala que não. Não vai dar certo, não. Deus está nem aí para você. Deus tem outras coisas para fazer. Deus não está preocupado com você, não. A criança é aquele irmãozinho, né? Nós estamos lendo Mateus 18, 6. A criança é aquele irmãozinho. Bom dia, Jobson. Aquele irmãozinho que está animado, cheio de expectativa, cheio de ideias, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou não sei o que, e vai você e acaba com o sonho dele. Fala para ele que não vai dar certo. Ele fala: eu vou abrir um comércio, eu já tenho pontinho lá, o aluguel vai ser tanto, eu vou vender isso, vou vender aquilo, vou ganhar tanto por mês, vai ser assim, vai ser assim. Ele tá cheio de Deus, cheio de prosperidade. E vai você lá e fala: não faça isso não vai dar certo, né? É diferente de você aconselhar. Aconselhar é uma coisa, matar o plano da pessoa é outro.
Ai do mundo por causa das suas ciladas, é inevitável que tais ofensas ocorram, mas infeliz da pessoa por meio da qual elas acontecem. Então ele está falando, essas ciladas vêm do mundo, da esfera terrena. Que cilada ele está falando? Cilada justamente de derrubar o pequenino, derrubar a criancinha, o pequenino, né? Bom dia, Jorci e Simone. Sendo assim, se a tua mão ou teu pé te fizerem cair em pecado, corta-os e lança-os fora de você, pois melhor é entrar na vida mutilado ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser atirado no fogo eterno. Olá, Duduzinho. Se um dos seus olhos te faz pecar, arranca esse olho e lança-o fora de você, pois melhor é você entrar na vida com um olho só, do que tendo os dois, ser lançado no fogo do inferno. É melhor você entrar no reino com um galardão menor, né, do que ficar fora do reino. O que é melhor? É melhor você entrar na Toyota. Graças, Carlos. É melhor você entrar na fábrica da Toyota trabalhando na limpeza, ou é melhor você não entrar? Hein? Então era para você ser diretor da Toyota. Mas infelizmente seu olho te faz pecar, sua mão te faz pecar, seu pé te faz pecar. Então você tem que ir cortando suas posições, né? Mas ainda na posição mais baixa é melhor estar dentro do que estar fora, né? E aqui está falando em relação aos outros. Matar os outros, que é acabar com os outros, né? Com o ânimo dos outros, a fé dos outros, a crença dos outros, né? A certeza que os outros têm. Eu tenho certeza que Deus vai me levar bem nessa causa aqui. Ah, não vai não, tá difícil. E se soubesse como tá difícil, as coisas não são assim como você está pensando. Não, isso é derrubar o pequenino, né? Então, se a sua língua faz você pecar, corta, fica mudo, para você, você perde esse galardão, essa posição no reino, que seria o que? Ajudar. Você vai perder porque não ajudou, mas ainda assim você está dentro de uma posição menor, né? Continuando, estamos em Mateus 18:10. Tenha todo o cuidado para que você não despreze qualquer um pequenino. Qualquer um pequenino. Você também é pequenino. Você é pequenino e os outros também são pequeninos, né? Mas cuidado para você não desprezar os outros pequeninos, os seus irmãozinhos. Matá-los com palavras, né? Pois eu vos asseguro que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai Celestial. Eles têm os seus protetores. Não é só você que tem proteção, não. Eles também têm. Então, cuidado, porque o que você fala para os pequeninos pode prejudicá-los. E isso vai ser levado até o Senhor. E o Senhor vai olhar para você. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que havia perdido. Que opinião vocês têm? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele as 99 nos montes e não vai buscar que se perdeu, o pequenino que se perdeu. Então esse pequenino se desviou. Olha aí, alguém, né? Alguém não ajudou, não teve ovelha guia para ajudar. Ela se perdeu. Viram a pobrezinha ficando para trás e falaram, problema dela. Hein? E se conseguir encontrá-la, com toda certeza vos afirmo que maior contentamento sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Da mesma maneira, seu Pai, que está nos céus, não deseja que qualquer um desses pequeninos se perca. Então, gente, ó, manter a união, né? Tem gente que fica contente quando alguém sai da igreja, quando alguém sai do grupo, né? Grupo de buscadores, né? Nesse sentido. Ai, fulano não tá vindo mais. Ah, é? Ai, que bom, não gostava dele. É a ovelhinha aqui, ó, que você tá deixando ir, o seu galardão, ó. E aqui também, né,
uma coisa interessante, que o Senhor se alegrou, a festa foi entre ele e a ovelhinha perdida, as 99 não participaram da festa, né? Aqui no 13 diz assim, ó, quando ele encontra a ovelhinha, com toda certeza vos afirmo que o maior contentamento ele sente por causa dessa do que pelas 99. Então houve uma festa dele com a ovelhinha perdida. Os 99 ficaram para lá. 15, Mateus 18:15. Se o seu irmão pecar contra você, que também é pequenino, vai e em particular com ele conversa sobre essa falta que ele cometeu. Se ele te der ouvido, você ganhou o seu irmão. Então, se ele pecou contra você, o que é esse pecar? É o que o Senhor está falando faz hora aqui. Veja que tudo isso o Senhor está usando para responder a pergunta que fizeram para ele. Quem de nós vai ser o maior? Tudo isso é para responder. Quem de vocês vai ser o maior? É isso que vocês querem saber? Então aí ele está dizendo, né? Se alguém pecar contra você, vai e conversa com ele. Ó, como é que é para manter a união, para nenhuma das 100 se perderem. Não pode ter afastamento. Nós temos que ser um rebanho juntinho. O rebanho juntinho se move juntinho, né? Agora começou a desgarrar, uma para lá, uma para cá, é presa fácil para o lobo. Como é que o pastor vai estar aqui e vai estar lá ao mesmo tempo? Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Então, esse outro pequenino fez contra você, que também é pequenino, uma acusação, algo falso, né? Acusou você. Então você conversa com ele, ele não aceitou a sua conversa, ele continua acusando você. Então você vai e chama mais 2 para conversar com ele, para ele dizer do que ele te acusa, né? Acusa você do quê? Você devia para ele, não pagou? O que é que está acontecendo? Aí diz assim, contudo, se ele se recusar a considerar esses 2 que vieram também, diga então à igreja, a todo o grupo, né? Então, se ele se negar também a ouvir toda a igreja, trata-o como pagão ou publicano. Então, ele acusa você, mas ele não quer esclarecer os fatos, né? Com toda certeza vos asseguro que tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e tudo que você desligar na terra terá sido desligado no céu. É o perdoar, né? Perdoar e deixar ir. Uma vez mais vos asseguro que se 2 dentre vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual vocês pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus, porquanto onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Agora, é para deixar a ovelhinha se perder, gente? Não, né? Então o Senhor está dando poder para que não se perca essa ovelha. Trata-o como pagão e publicano. Não está falando manda ele embora. Manda ele embora, chuta ele para fora da igreja. Expulsa ele, disciplina ele, não. Está dizendo aqui, trata-o como pagão e publicano. Como que é para a gente tratar pagão e publicano? Como o Senhor tratou o pagão e o publicano? Que no caso é Mateus. Como o Senhor tratou Mateus? O Senhor disse para Mateus, para mim você não serve, você é pagão e publicano. Quer dizer, o pagão é um, o publicano é outro, né? O publicano é o cobrador, né? Então, tudo isso é para não perder a ovelhinha, gente. É para tratá-lo como alguém que está chegando agora, que precisa se converter. É para tratá-lo assim, não é para mandar ele embora. Então, o Senhor deu poder para 2, né, fazerem isso. Oi, Vanilda. O Senhor está dando poder para você e mais um, salvar essa ovelhinha. Mateus 18, 21. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, até quantas vezes
o meu irmão vai pecar contra mim e eu vou ter que perdoá-lo. Então tá vendo como esse ligar e desligar no céu é questão de perdão? O Senhor acabou de falar, vocês se juntam e ligam ou desligam no céu, ou seja, perdoam o irmão e tratam-o como alguém que precisa se converter. Ele é pequenino, você é pequenino, todo mundo é pequenino. Ninguém aqui é maior do que ninguém, né? Tem menor, maior não tem ninguém, né? E aí Pedro vai e pergunta, né? Ó, eu vou mostrar para o Senhor agora o quanto eu sou grande, olha só. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7 vezes? Que é bastante, né? Imagina você perdoar uma pessoa 7 vezes, né? Mas Jesus respondeu, não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7 a mesma pessoa. A mesma pessoa. 30 mil corações, ei! Graças, mundinha, graças, tutimunde. Graças, amadinhos, pelos 30 mil corações. Então, né, gente, aqui é 70 vezes 7 a mesma pessoa. 70 vezes 7 a mesma pessoa. Não é incrível isso? E o que é perdoar? Perdoar é voltar a ser tonto da pessoa? É voltar a ser bobo? É isso que é perdoar? O que vocês acham? Ah, aquele irmão lá me passou a perna. Eu perdoo. Perdoei ele. Ah, agora ele passou a perna de novo, perdoei de novo, passou a perna de novo, perdoei de novo, passou a perna de novo, perdoei de novo. É assim, é ser bocó dos outros? Até morrer? Ah lá, a Malca está dizendo que isso é 70 nações vezes 7, perdoar 7 a 70 nações, a todos. Às vezes a pessoa não perdoa nenhum. Então, gente, o que é perdoar? Perdoar é entregar para Deus. Um crédito que você tem contra essa pessoa, você entrega para Deus. Fala, Deus, eu entrego para o Senhor. Para o Senhor. Fica com o Senhor essa causa. Você tem uma promissória para cobrar a pessoa, né? A pessoa não tem dinheiro para te pagar. Então você entrega a promissória para Deus. Ó Deus, o Senhor que sabe. Perdoar a perfeição, 7 a 70 nações a todos, não guardar mágoa de ninguém, amém. Então é declarar, está perdoado, está perdoado, está perdoado, mas não quer dizer que você vai andar abraçado com a pessoa. Você perdoou a pessoa, não quer dizer que agora você tem que estar lá na casa dela, jantando lá, trazer ela para almoçar na sua casa, não, até porque os inimigos existem. Existem inimigos, quem não tem inimigo não está dentro do normal da vida. Você tem inimigos, inclusive ocultos. Pessoas que você acha que te amam e na verdade são hipócritas. Todos nós temos inimigos, né? Então perdoar é declarar, Senhor, é contigo. Fulano está perdoado. Não quer dizer, vou lá convidar o fulano para a gente jantar fora, para ele ver que eu perdoei ele. Não, às vezes ele nem está pedindo perdão para você. Ele nem está pedindo perdão para você. Então é uma coisa entre o seu relacionamento com o Pai, né? Aí o Senhor continua explicando assim, ó, portanto o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com os seus servos. Um rei que vai acertar conta. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que devia para ele 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar essa importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo quanto ele tivesse para poder pagar a dívida. O servo, então, com toda a reverência, se prostrou diante do rei e implorou: "Sê paciente comigo e tudo eu vou te pagar", né? Então, veja, a intenção do coração dele é saldar a dívida. Ele não está deixando de pagar porque ele quer enganar o rei. Realmente ele não tem condições e a intenção do coração dele é deixar tudo certinho.
E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou a dívida e o deixou ir embora livre. Então rasgou a promissória, né? E deixou ele ir embora. Isso é perdoar, é rasgar a promissória, não cobrar mais. Agora veja, o rei passou a ser amigo do servo, hein? Não, vem jantar aqui em casa, traz sua família, vamos jantar aqui em casa hoje. Não, perdoar é isso, é deixar ir. Entende, gente? Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe estava devendo 100 denários. Então, ele estava devendo pouquinho. Agarrou-o, começou a sufocá-lo, esbravejando, e disse: paga-me o que você me deve. Então, o seu conservo, ou seja, eles são iguais, né? O seu conservo caiu aos seus pés e suplicava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. É outro que tem a intenção de pagar, mas está sem condição agora como ele. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar o conservo devedor na prisão até que toda a dívida fosse saldada. Ou seja, não ia ser saldada nunca, né? Se ele trabalhando não conseguia pagar a dívida, imagine sem trabalhar, preso. Então ele prendeu o outro por maldade mesmo, né? Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que tinha acontecido, ficaram indignados e foram contar para o rei tudo o que aconteceu. Aqui é igual aos anjos dos pequeninos que o Senhor falou. Os anjos vão constantemente diante do rei contar o que está acontecendo, né? Pedir justiça, clamar por justiça. Aí o rei tem que agir. Então foram lá falar para o rei. Então o rei, chamando aquele servo, disse: servo perverso, eu perdoei a sua dívida, atendi as suas súplicas. Veja, ele não disse, né? Volto atrás, né? Não devia você da mesma maneira compadecer-se do seu conservo, assim como eu ensinei você? Assim como eu ensinei você, como eu fiz, como eu ensinei? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um ao seu irmão. Então aqui ele foi preso não pela dívida, ele foi preso pelo que ele fez ao outro, né? Julgar, você será julgado como você julga. Os mesmos critérios que você usa para julgar serão os mesmos critérios usados contra você. Se você é rigoroso com o outro, o julgamento também vai ser rigoroso com você. Se você é misericordioso com o outro, o julgamento para você vai ser julgamento de misericórdia, né? Então o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida, porque ele se sentiu insultado. Ele não vai pagar dívida nenhuma, então aqui o rei quer dar uma lição, né? Chegamos em Mateus 19. A gente tinha que ir até o 27, hein? Chegamos em Mateus 19. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, partiu da Galileia e foi até a Judéia, no outro lado do Jordão. Então é Galileia para cá, Judéia para lá do Jordão. Ele está na Galileia, aqui na casa de Pedro ainda, em Cafarnaum. Agora ele vai para outro lugar. Veja como o Senhor, ele ficava mudando de lugar, né, gente? Porque ele quer atingir o maior número de pessoas possível, ele quer atingir. Então ele não fica num lugar só. Ah, esse lugar aqui tá bom, desenvolvi um projeto bom aqui eu vou ficar com esse projeto aqui. Esse projeto tá dando certo aqui, eu vou ficar aqui com esse projeto. Não, você implantou esse projeto aqui, então agora você vai implantar em outro lugar e deixa o projeto seguindo aqui. Supervisiona apenas, né? Ah, eu preguei evangelho para uma pessoa, essa pessoa vai bem, se desenvolve bem, vou ficar grudado nessa pessoa. Não. Ensina essa pessoa a ganhar outra pessoa e você vai ganhar outra pessoa, né? O Senhor ia de lugar em lugar, ele não ficou com a primeira multidão. A primeira multidão, foi uma benção, vou ficar com essa multidão.
Então chegamos no 19. Ele partiu para a Judéia, do outro lado do Jordão, e as multidões o seguiam, e a todos ele ia curando. É multidão que não acaba mais. Alguns fariseus também chegaram até ele para prová-lo. Ó, como o Senhor também passa por provas. Para prová-lo, e perguntaram: é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? Eles deviam perguntar: é lícito o marido se divorciar da esposa? Não. Aí, como eles querem já colocar o que eles querem que o Senhor responda, eles dizem: por qualquer motivo? Por qualquer motivo? Aqui é uma pergunta bem serpentina, serpenticiosa, da serpente. É uma pergunta bem da serpente aqui. Então ele diz assim: é lícito o marido se divorciar da sua esposa? Tinha que acabar aí a pergunta. Mas aí eles continuam: por qualquer motivo? Eles querem dizer: ó, já te dou a dica, tem motivo que pode se divorciar. Querem induzir o Senhor, induzir a resposta, né? Então Jesus explicou: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e os juntou e os tornou um? Vocês não leram isso, não? Não? Não leram isso? E os instruiu, disse assim para eles: por esse motivo o homem vai deixar pai e mãe e vai se unir à mulher que ele escolheu, ninguém obrigou ele, ele escolheu, e os dois vão se tornar uma só carne, né? O homem escolheu a mulher disse sim, né? A não ser que ela tenha sido arrastada, obrigada, daí não é casamento. A não ser que seja um casamento cigano, que é prometido desde criancinha, não tem opção de escolher. A não ser que seja aqueles casamentos lá, não sei aonde, que acontece na Arábia, sei lá aonde, na Índia, não sei aonde, casamentos obrigados, arranjados, daí não é casamento. Daí não é casamento, daí é uma agressão, né? Agora aqui o Senhor está explicando muito bem. Então eles vêm com essa pergunta capciosa, né? Pode se separar por qualquer motivo? E o Senhor disse: escuta, vocês são estudiosos, né? Estudiosos da Torá. Vocês não viram, não, que Moisés escreveu em Gênesis explicando: o Senhor fez o homem e a mulher e os juntou, tornou uma só carne. Aí ele diz assim: o homem deixou seu pai e sua mãe e se juntou à mulher que ele escolheu, a mulher que disse sim, e ali se tornaram um e formaram um novo núcleo, uma nova família. São um, agora eles são um. São um. Ninguém obrigou. Isso que é interessante, ninguém obrigou. Então, se a pessoa estava com a mente sóbria, a mente livre para decidir, é casamento. Não existe isso: ah, foi antes de conhecer Deus, foi depois de conhecer Deus, eu não era convertido ainda, casei errado porque não era convertido. Você acha que quem é convertido casa só certinho? Não erra, casa só certinho, não erra de jeito nenhum. Hein, gente? Então o que o Senhor está explicando? O casamento é os dois, um escolher o outro e decidirem deixar pai e mãe e ir constituir o seu lar, sua família, seu núcleo. São um. São um, né? Sendo assim, eles já não são dois, agora eles são um. O Senhor deixa bem claro. E portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. Não foi você que falou: Deus é esse aqui. Deus pergunta: é esse? É esse. Então tá unido. Pronto. Você tem certeza? Tenho certeza. Até quando vai casar lá, gente, não tem os votos? Em qualquer religião tem os votos. Em qualquer religião. Tem lá a religião que amarra uma fita nos dois e daí corta a fita. Em tudo que é religião, tudo que é casamento, tem bem claro os votos.
seja a religião que for, tem bem claro os votos, né? Então aí pergunta, né? Você aceita? Sim! E você aceita também? Sim! Você promete cuidar? Sim! Seja na pobreza? Sim! Seja na doença? Sim! Você quer? Quero! Então Deus diz, tá bom, então eu vou juntar. Juntou. Aqui eu marquei 1 Coríntios 7:39, deixa eu ver o que fala lá. 1 Coríntios 7:39. É que as pessoas, gente, depois não querem mais, elas acham que é igual comprar um carro. Comprei esse carro, não gostei, agora eu vou vender, trocar por outro. Pensam que é assim, gente, não entendem a seriedade da coisa. Se tornar um com outra pessoa é uma coisa muito séria. Não é comprar um carro, escolher no cardápio um prato, no restaurante. Não gostei, vou trocar, né? 1 Coríntios 7:39. 1 Coríntios 7:39. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele vive. Porém, se o seu marido morrer, aí fica ela livre. Alright? Aí ela fica livre para se casar com quem ela desejar. Não é obrigada. Com quem ela desejar, desde que seja no Senhor, né? Não vai fazer besteira. Então eles disseram, aí eles responderam assim, mas escuta uma coisa, então por qual razão mandou Moisés dar certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Abandonar, é isso que eles queriam. Eles eram os donos das mulheres e eles queriam abandoná-las, descartá-las, repudiá-las, mandá-las embora. Não gostei, vou trocar. Até porque saía bem caro manter uma mulher, né? Para manter uma mulher, tinha que manter a mulher com joias, manter a mulher com boa casa, com toda a provisão do lar, né? A mulher não trabalhava, a mulher cuidava do lar. Então o homem tinha um alto custo com cada esposa, né, gente? Aliás, aqui já é uma esposa, já não é mais aquela cultura de várias esposas, né? Pior ainda que eles queriam se separar. Ah, quero outra. Não gostei dessa, quero outra. Então eles dizem assim, por qual razão então Moisés mandou, olha só, Moisés mandou, diz que mandou dar carta de divórcio. Por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Porque eles queriam simplesmente jogar as mulheres no lixo. E com a carta de divórcio, elas podem dizer, meu marido me rejeitou. Não é culpa minha, é culpa dele. Essa carta está dizendo, é culpa dele, né? Então, é diferente de uma que é jogada no lixo sem carta de divórcio, é obrigada a se tornar prostituta para se manter. Então aí o Senhor respondeu assim, olha, ao que Jesus ordenou, disse o Senhor explicando, Moisés, não eu, Moisés, por causa da dureza do seu coração, concedeu separar-se da mulher, mas não tem sido assim desde o princípio. Então tá bem claro, né? Essa dureza do coração era jogar a mulher fora. Quero que ela se lasque, sai da minha casa. Era assim que eles faziam. Quero que ela se lasque, tô nem aí. Jogava a mulher fora na rua e seguia a vida, belo e formoso. Agora, dando a carta, aí essa mulher pode provar que ela foi abandonada pelo marido, ela não fez nada de errado, né? Mas é no caso de relações sexuais ilícitas, daí ela não tinha carta de divórcio, ela era apedrejada logo, né? Aí o Senhor diz, mas não era assim, não é assim que Deus fez.
Eu, porém, vos afirmo. Então, entre a mulher morrer e dar carta de divórcio, dá carta de divórcio, né? É como a mulher hoje, que está sendo maltratada, sofrendo violência, né? Violência doméstica. É para ela continuar lá abraçada com o homem até morrer? É claro que não. É para ela sair de lá, faz um BO, que para ela já vai ser essa carta de divórcio, faz um BO, toma uma atitude, sai de lá, pede socorro, pede ajuda, pede amparo, tem a carta, fica esperando morrer, né? Mas ela pode casar de novo? Não, gente, não. A Bíblia fala claramente, até que o marido morra, está ela vinculada a ele, né? Mas não quer dizer que ela tem que ficar lá abraçada, lá apanhando. Então volta para os pais, pede socorro, pede ajuda, faz alguma coisa, né? Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Por que o Senhor diz aqui a não ser por imoralidade sexual? Porque nenhuma mulher era louca para cometer imoralidade sexual. Ela era apedrejada, né? Então o Senhor está dizendo, eu quero ver quem é aqui que vai achar um meio de se divorciar. Quero ver. Desafio vocês a se divorciarem. Quem aqui que vai ter testemunha contra a mulher, dizendo que viu ela traindo o marido com outro homem? Que mulher que é louca para fazer isso? Fale para mim. A não ser que seja abusada, forçada, né? Não sei. Então os discípulos, aí olha o que os discípulos disseram. Aí os discípulos dizem, se esses são os termos para o marido e sua esposa, então não é vantagem casar. Então o que eles viam como vantagem? Eu pego essa, eu não gosto, eu tenho a vantagem de descartar e pegar outra. Essa é a vantagem, né? Então eles falam, se é assim, não compensa casar. Por que não compensa? Porque não tem como a minha mulher me trair para eu largar dela. Por isso que Deus disse se trair você, pode largar. Mas Jesus ponderou-lhes, nem todos conseguem aceitar essa palavra, somente aqueles a quem tal capacidade é dada. Elevação espiritual, né? Os elevados espiritualmente compreendem o que é um casamento, gente, é coisa seríssima. O Senhor diz, nem todos aceitam essa palavra, por isso que o que mais se ouve é pode casar, pode separar, pode casar. Pode, tranquilo, normal, hein? Se alguém aí tá pensando nisso, medite aqui no próprio Senhor Jesus dizendo, né? Medite nisso. Então o Senhor diz, nem todos têm essa capacidade de compreender a importância de um casamento, de compreender o que é se tornar um. Se tornou um, gente, não tem como desgrudar mais. Só tem uma coisa que desfaz essa cola aqui. Que coisa? Deus deu vamos dizer, antídoto para o casamento que você quer tanto se livrar. Deus só deu uma maneira. Que maneira é? Só existe uma maneira dos dois deixarem de ser um, de ser separados. Só existe uma maneira. Que maneira que é, gente? A maneira que Deus deu para separação. Qual é? A única maneira. Hein? Exatamente, Zetinha lindinha. Desligar um. Opa! Desliguei o dedo errado. Desligar um. Né? Essa é a única maneira. Desligar um. Então eram dois, não posso desligar o dedo errado aqui, né? Então Deus só deu uma maneira, desligando um. Desligando um, o outro tá livre, né? Desliguei o dedo errado, perdão. Então ele diz, né? Nem todo mundo consegue compreender. Aí ele diz assim,
pois há alguns eunucos que nasceram assim do ventre das suas mães, nasceram para não casar, certo? Outros foram privados dos seus órgãos reprodutores pelos homens, não tem como casar. E há outros ainda que a si mesmos se fizeram celibatários, decidiram não casar, como Paulo decidiu não casar. Por causa do reino dos céus, quem for capaz de aceitar esse conceito, que o receba. Quem for capaz, né? Quem tiver essa elevação, esse nível, né, espiritual. Eunuco é aquele que não casa, Vanilda. Vamos ver a definição correta de eunuco? Eunuco. Eunuco é um homem castrado, historicamente comum em cortes reais da Ásia, no Oriente, desde o ano 2000. Eram homens que eram castrados para trabalhar na administração, né? Em certas culturas, como a Roma antiga, entre os sacerdotes, existia a autocastração também, né? Que era praticada por razões religiosas. Não. Eunuco é o homem castrado que tinha a função de guardar as mulheres do harém, indivíduo débil e impotente física ou espiritualmente. É aquele que decide não se casar, né? Como o Senhor disse aqui, alguns se fazem celibatários por causa do reino, que foi a escolha de Paulo, por exemplo. Então trouxeram algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Então o Senhor acabou de explicar isso. O que eles fazem? Eles trazem as crianças. É como se dissesse, né? Ó, Senhor, muda de assunto. Muda de assunto, Senhor. Trouxeram as crianças. Que interessante, né? Então trouxeram as crianças para o Senhor orar. Impor as mãos e orar. Veja como eles quiseram mudar de assunto. Nós não estamos podendo com esse assunto. Traz as crianças para ele orar. E aqueles que estavam questionando o Senhor, né, a respeito do casamento, não questionaram mais também, ficaram quietinhos, né? Alguns fariseus que foram lá questionar sobre casamento. Então trouxeram essas crianças. Os discípulos, contudo, repreendiam esses homens. Então veja, quem trouxe as crianças não foi os discípulos, foram os homens. Os homens que não estavam suportando aquela palavra que vinha para eles, trouxeram as crianças. Então os discípulos repreenderam eles que estavam trazendo as crianças. O Senhor está dando uma aula e você está trazendo as crianças para ele orar. Espera um momento, agora ele está terminando a aula, mas eles queriam justamente interromper a aula. Então Jesus disse, deixa. Eles já ouviram o que eles tinham que ouvir. Já ouviram. Deixa. E aí vieram as crianças, não impeçam as crianças, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas, né? Simples, né? Vivem a vida simples, de maneira simples, né? E depois de terem posto a mão, partiu dali. Então acabou a aula, o Senhor orou pelas crianças e foi. Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou o Senhor e disse, mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? O que eu posso fazer para o meu ego, ganhar a vida eterna? Para eu poder dizer, para a força do meu braço, ganhei a vida eterna. Então o Senhor perguntou, por que você me pergunta a respeito do que é bom? O que você pode fazer de bom? Há somente um que é bom, não é você, e não é você. Há um que é bom e não é você. Como é que você pode dizer que você faz coisas boas? Se você quer entrar na vida eterna, obedeça a Torá. Então o moço perguntou, que mandamentos eu devo obedecer? E o Senhor respondeu, não vai matar,
não vai adulterar, não vai matar, não vai adulterar. Lembra? Acabei de dar aula sobre casamento. O Senhor aí. Não vai furtar, não vai dar falso testemunho, né? Falar mentira sobre outra pessoa para ver outra pessoa ser prejudicada. Vai honrar o seu pai e a sua mãe e vai amar o próximo como você ama a você mesmo. Então o jovem disse: tudo isso eu já faço, tudo isso eu já obedeço, olha como eu sou bom. O que me falta? Me falta alguma coisa? Manda que eu mato no peito, o jovem disse para Jesus. Então Jesus disse para ele: se você quer ser perfeito, e tô vendo que você se acha perfeito, né? Então, se você quer ser perfeito, vai, vende os seus bens, dá o dinheiro para os pobres e você vai ter um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. Então veja, primeiro domine o seu ego. Lembra que o Senhor disse: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e depois me segue. Então o Senhor está dizendo para ele: primeiro você precisa dominar o seu ego. O seu ego está muito, como eu sou bom, tudo isso eu já cumpro, manda mais ordem que eu cumpro. Então você quer ser perfeito? Domina o seu ego, toma a sua cruz. Então a cruz dele era o que? A missão dele é ajudar os pobres, né, gente? Ajudar os pobres. Depois você me segue. Aí você segue obedecendo. Ao ouvir essa palavra, o jovem se afastou, nem respondeu. Deu linha. Pois era dono de muitas riquezas. Então aqui a gente entende por que o Senhor fazia esse jovem próspero. Porque a missão dele era ajudar os pobres. Por isso ele era tão próspero, né? Então Jesus disse para os discípulos: com certeza vos afirmo que dificilmente um rico entra no reino dos céus. Porque o rico tem que compreender que o Pai o faz prosperar para ele ajudar os que não têm. É para ele ser um administrador, como José. É um administrador, né? Ele tem para distribuir, né? E veja que nem sempre é dado, mas é conforme a condição de cada um. E lhes digo mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico, o próspero, tem que compreender que o Senhor enche a despensa dele para ele distribuir, igual José, né? Ouvindo isso, os discípulos ficaram atônitos e exclamaram assim: sendo assim, quem é que vai poder ser salvo? Gente, os discípulos não entendem. Eles estão lá abraçadinhos com o Senhor e não entendem. Porque eles estão acostumados com aquele contexto dos fariseus, dos escribas, dos homens que se assentavam à cadeira de Moisés e iam mandando lei, mandando ordens, mandando fardos pesados para os outros carregarem, né? Aí ele diz: sendo assim, quem é que pode ser salvo? Mas Jesus fixou os olhos nele. Imagina o Senhor fixando os olhos. Eu fico imaginando aquela mãe brava. Sabe aquele pai bravo quando fixa o olho assim na criança? Eu vou fixar o olho em você. Então o Senhor fixou os olhos neles e disse: isso é impossível para o ser humano, mas para Deus tudo é possível. Então por isso que você tem que negar o ego. Nega o ego para o Senhor ter lugar. Nega o ego. Tenha domínio de si, né? Se você não negar o ego, você não vai ajudar os pobres mesmo, mas não vai mesmo. Então Pedro se manifestou. Pedro disse assim: veja, e nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Então eles não estão entendendo o que o Senhor está dizendo, né?
A prosperidade é para abençoar os pobres. Eles estão entendendo. Ou nós largamos tudo. O Senhor falou para o jovem largar tudo, ele não largou. E a gente que largou? Eles são de difícil entendimento mesmo. Hein, gente? Então Jesus disse, com toda certeza, Pedro, eu afirmo para vocês que me seguem. Esse que me seguem é que me obedecem. Seguir é obedecer. Seguir os ensinamentos, as lições. Vocês que são meus seguidores, meus alunos, né? Quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, ou seja, no reino, e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vocês vão se assentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Também todos aqueles que tiverem deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, filho ou terras, veja que ele fala ou terras, família ou terras. Então, gente, ele não está falando de bens ou de famílias, ele está falando de coisas que prendem o homem. Coisas que prendem pai, mãe, irmão, irmã, terras. Ele não está falando que você tem que deixar a família ou deixar as terras. Ele está falando que você tem que deixar o que te prende. O que te prende? É ser humano? É bens? O que te prende? Então você tem que deixar o que te prende. Aí ele diz assim: por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Então receberão 100 vezes mais aqui, né? Entretanto, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Porque aqui o Senhor inclui a gente. O Senhor inclui nós. Nós somos os últimos que podemos ser os primeiros. E eles são os primeiros que podem se tornar os últimos, como João Batista, por exemplo, né? Era o primeiro, mas e agora? Agora ele é o menor do que o menor. Concluímos aqui nossa leitura com 50 mil corações. 50 mil corações, minha gente querida. Obrigada. Obrigada, Nildinha, amorzinho de Jesus. Obrigada a todo mundo que ajudou nos corações. Vocês gostaram da leitura de hoje? Yes or no? Ah lá, quem chegou? Quem está encantando corações? Só quem pode encantar seu coração sou eu. Mandaram 50 mil corações aqui. Quem pode encantar seu coração sou eu, mas ninguém. Sem mão hoje, tá? Que mão? Não, a mão naquele dia. Você não sabe o que eu fiz com a mão aqui? Eu fiz bem assim, ó. O Jesus estava explicando de casamento, né? Aí eu falei assim, gente, o que Deus juntou se torna um. Se torna um, certo? Olhem aqui, se tornou um. Daí eu falei assim, quando que vai deixar de ser um? Quando Deus desliga um. Eu falei, gente, desliguei a pessoa errada. É aqui, ó, quando Deus desligar um. Jesus amado. Desliguei a pessoa errada, gente. Só Deus sabe qual que tem que desligar. Então vamos lá preparar o café da mulher virtuosa. Só para dar um oi. E deixa lá. Ele só sapato. Tô sem sapato, tô sem nada. Ele tá tomando... Deixa eu mostrar o seu look. Mas o look é... Olha lá o look, gente. Olha que belezinha o look dele. Olha lá, só o pezinho que tá desafurado. Vou colocar o paletó preto hoje. Olha como ele é belezinha de Jesus. Eu tava dizendo pra vocês que agora... Deixa aberta a porta, velho. Que ele tá tomando vitamina de manga por um bom tempo. Ai, meu Deus, hoje não. Olha que guri. 3 dias seguidos. Então hoje vai ser de morango. Porque eu fui pro sítio, pra um evento, aí tinha muita manga no chão lá, era manga que não acabava mais. Daí os irmãos, leva manga, e pegaram uma caixa assim grande, encheram de manga pra mim. Aí distribuí manga aqui, pros porteiros, pra menina que vem em casa, pra menina das lojas de baixo, distribuí manga. E ainda assim era aquela manga rosa, bem madura, ainda peguei umas 20, piquei tudo e congelei em porção para fazer suquinho pro Zé Manga. E agora o Zé Manga tá dizendo que não quer. Um beijo, minha gente querida.
Jesus é o nosso maravilhoso Senhor. Muito obrigada por estarem aqui, Vanildinha. Obrigada, Eunicinha, pelos presentes. Zetinha, Nildinha, TT, Vanilda, a Sil estava aí com a gente, Jobson, Gerian, o irmão Carlos Leão, Jusceli, Andreinha. Obrigada, gente. Todos vocês que vieram, muito obrigada pelos corações, muito obrigada pelos compartilhamentos, por tudo que vocês fazem para que essa live continue. Fiquem bem e até amanhã. Beijos, fiquem na santa paz de Deus. Tchau, tchau.